recurso, porque, inclusive, a pergunta dela aqui é o seguinte, eles receberam ar-condicionado da secretaria, mas eles não conseguiram instalar, e alguns eles fizeram bazar, fizeram uma movimentação e conseguiram arrecadar um recurso para a instalação. Isso aí precisa estar escrito em algum canto? Se quiser colocar, é interessante, como é de conhecimento público da escola, então é interessante que se coloque em ata, simplesmente. Mas em prestação de contas não, porque não foi recurso da escola que foi utilizado. Inclusive, pode até acontecer de você receber um ar-condicionado e um pai de um aluno trabalhar com isso e dizer, não, eu vou instalar esse ar-condicionado. De repente, até na sala do filho dele, né? Aí daí ele vai com todo carinho, né, e toda boa vontade de fazer esse serviço sem cobrar nada. Acontece. Certo? Como chegamos nesse ponto, eu já vou antecipar uma situação que às vezes acontece. O ano passado, 2016, se eu não me engano, teve o Gigametrópole, a instalação foi em 2016 ou 2016, não foi? Pronto. Acho que foi 16, começou em 16, não foi? Pronto. Eu vou citar só como exemplo. Olha só, aquele recurso, ele veio, foi um recurso extra, que ele veio com aquele fim, né? Lembrando que toda vez que se existe recurso extra, seja de livro, seja do que for, se você não executou ele, não gastou todo, o que é que a gente tem que fazer com o que sobra? Tem que devolver, porque ele veio destinado para aquele fim, certo? Então, as escolas elas fizeram o raciocínio totalmente correto quando eles fizeram a solicitação do recurso e acrescentaram 20%. Aquela história dos 20% do INSS, do Caixa Escolar, né? Então, quando a gente vai fazer um serviço, tem que ter essa noção, mas às vezes acontece o seguinte, você pede para que tem uma pessoa que vai fazer a instalação do ar-condicionado. Aí você diz, vamos fazer o seguinte, quanto é que você cobra para fazer a instalação do ar-condicionado, adequação aqui dessas bancadas aqui e pintura e instalação elétrica. Quanto é que você cobra? Ele diz tanto. Aí você, beleza, tá tranquilo. Aí o cara vai preparar a nota fiscal. Aí ele coloca assim, é como se fosse um único item. Instalação de ar-condicionado, adequação de bancada, pintura e instalação da rede elétrica. Tá? Vamos supor que isso daí custou bem baratinho, R$1.000 só. Que nunca no Brasil, né? Mas vamos supor que custou R$1.000. O Caixa Escolar vai pagar quanto? 20%. Certo? Considerando que é MEI, tá? Considerando o MEI. Então, a escola vai pagar 20%. Por quê? Porque teve serviço elétrico e pintura. Aí o que acontece? Algumas escolas receberam a nota fiscal desse jeito. Então imagine, eu estou falando em relação a esse recurso, mas pode ser com relação a qualquer outro, tá? Então, o que acontece? Se ele saísse desmembrando item a item que ele fez na sala, o imposto seria menor. Por quê? Os 20% na empresa do MEI, ela só incide quando é pintura, serviço de hidráulica, elétrica, alvenaria e carpintaria. Nesses itens que eu falei para vocês da sala de aula, as únicas coisas que se enquadram nesses itens é a pintura e a parte elétrica. Mas a adequação da sala e a instalação do ar-condicionado, não. Aí o que acontece? Se ele colocou tudo num bolo só e disse que custou R$1.000, você vai pagar 20% em cima de tudo, inclusive daquilo que não era necessário. Agora, se ele diz, a adequação custou X, a instalação do ar-condicionado Y, a pintura Z, e aí ele vai dizendo o valor de cada um, quando se for calcular os 20%, vai ser em cima, em particular, de cada item que realmente incide o imposto. O que acontece com isso? A escola acaba pagando o correto, né? Pagar menos não, ele acaba pagando apenas o correto. Então, assim, sobra dinheiro. Então, por isso que tiveram algumas escolas, quando eu estava falando do Gigametrópole, que acabou devolvendo dinheiro. Por quê? Porque quando o cara foi preparar lá a nota, ele preparou discriminando item a item. Então, quando foi gerar o imposto, foi gerado em cima do que realmente era necessário. Então, ele acabou devolvendo aqueles 20%, ele ainda devolveu uma parte para o Estado. Tá? Se isso for o dinheiro do PAG, um serviço de pessoa do MEI, da empresa do MEI, então você vai acabar economizando dinheiro da escola, que vai sobrar para comprar mais papel, porque a escola quase não gasta papel.
né? Então, como gasta pouco papel, às vezes o papel não é muito necessário, né? Quase não, né? Bem, alguma dúvida até aqui? Tá tranquilo? Eu estou falando rápido? Não, tá tranquilo? Então vamos lá. Se eu estiver falando rápido, vocês avisam, tá? Bem, então, essa primeira parte da nossa reunião, a gente vai falar um pouquinho só sobre a resolução número 5. É claro, parte do que está aqui eu até já falei, então a gente vai andar, não vai ser demorado isso aqui não. Então, olhe, no artigo 1 ele diz que fica aprovado o manual, como eu falei no início, aquele manual que foi encaminhado para as escolas no ano passado. Mas esse ano, quando for encaminhar esse material, vou encaminhar novamente. Qualquer escola que não esteja recebendo e-mail, certo? Procure saber qual o motivo. Às vezes a caixa está cheia, às vezes a gestão anterior não passou a senha. Tem N situações. Então, se não tem nenhum e-mail oficial, crie um e-mail oficial. Não sei o que, bababá, @ Hotmail, Gmail, Yahoo, seja qual for. Crie um e-mail oficial da escola, tá certo? E passe para a gente. Por quê? Às vezes, o diretor, como é ele que está à frente disso, ele pede para mandar para o particular dele. Mas esse e-mail particular dele, a gente não coloca na agenda, no grupo das escolas. Por quê? Porque o gestor ele está hoje e talvez amanhã ele não esteja mais, que ele pediu para sair, ou então passou no concurso que vai trabalhar nos Estados Unidos e pediu exoneração do cargo. Pode, não pode? Então, nessa situação, o ideal é criar um e-mail da escola, porque ele vai ser eterno. Enquanto a escola existir, esse e-mail pode estar em vigor. A única coisa que vai ser necessária é o diretor passar a senha para o próximo. Que eu não vejo problema nenhum nisso, né? Mas às vezes existem alguns problemas que não é comum aqui não é muito comum esse tipo de atrito de gestões anteriores com a atual, quem está assumindo. Isso aqui não existe, é até meio fictício, né? Mas, se acontecer, tá? Pelo menos essas senhas é necessário que passe. É como aquela história do cartão da conta da escola. Poxa, o cartão é só para tirar extrato. Eu saí da gestão porque eu não posso passar o cartão para o próximo. Ele não pode sacar, ele só vai tirar extrato. É só para informação, do jeito que eu usava. Então não tem problema nenhum. Até o dele chegar, aquele está valendo, então você não vai impedir nada. É melhor do que ele ficar ligando. Ei, fulaninho, tira aí para mim. Aí a pessoa não pode ir. Se bem que hoje tem um gerenciador financeiro que já facilita um bocado, né? Quando a gente assume, já faz uma nova senha, então, pelo gerenciador, mas não é todo mundo que está usando ainda, né? Oi. O quê? Do e-mail? Sim, mas aí na hora que você recebe a senha do e-mail da outra gestão, você cria a sua. Você muda a sua senha. Se você não quiser que ele tenha acesso mais aos e-mails, mas como ali também não tem nada de... O ruim é que, de repente, se existir alguma intriga, alguma rusga de... Né? Aí o cara, de repente, não sei. Mas eu não acredito que ninguém faça maldade com o outro, não. Eu não penso... Eu prefiro pensar assim. Hã? Sim, primeiro você tem que receber a senha do antecessor para poder... É porque isso aí, olha, eu penso que isso aí é uma questão de cordialidade e de gentileza, né? É aquela história de passar... não é o pessoal. Isso. Então, você está trabalhando num órgão que você está saindo, então está chegando alguém no seu lugar. Não importa se você gosta ou se não gosta. Mas ele não vai assumir, então todas as informações têm que ser passadas para ele. O pensamento é esse. Então, serve até de alerta para vocês, se por um acaso alguém passou por isso, que eu acredito que não, então se alguém passou por isso, já sabe que para o próximo você não evite o máximo fazer esse tipo de coisa. Porque é aquela história, como eu falei no início, o que eu não quero para mim, eu não quero para o próximo. Eu passei por uma situação que eu não gostei, então eu não vou também fazer com que o próximo passe pela mesma situação que eu passei, se eu posso evitar. Certo? Então, ainda em relação a isso... No início eu falei, já que eu falei de cartão, no início eu falei sobre PDD Web, não foi? Que tem que ser atualizado. Pronto. É uma informação que eu não tenho, né? Não sabia. O professor está dizendo que Davidson, está dizendo que uma informação que ele recebeu do banco é que aquele cartão que a gente usa para tirar extrato, se não for utilizado pelo menos uma vez no mês, pode ser que ele seja bloqueado por não uso. Né? Então,
Sendo assim, é interessante que se utilize de vez em quando. Então, o PDD Web, essa atualização... o PDD Web, porque foi solicitado que se fizesse atualização? É porque existe uma outra novidade. Eu ia dizer nova novidade, redundância, né? Então, existe uma novidade, que na verdade, Lourdinha já vinha falando há um bom tempo, que em outros estados já tinham um projeto piloto, onde se utilizava um cartão de débito para as contas federais. Então, o que ela me falou? Ela disse que o banco, o FNDE e o banco já parece que firmaram já um acordo para esse objetivo. Então, o que vai acontecer? Esse cartão de débito das contas federais, ele vai vir em nome do gestor que está lá no PDD Web. Por isso a necessidade de que se faça a alteração e a atualização. Tá fazendo. Tem que fazer. Se venha esse ano, porque ninguém sabe quando é que vai realmente firmar e vai chegar. Então, o ideal é que venha logo, que faça logo. Eu digo que está fazendo porque ontem mesmo teve um diretor que fez. Ele estava com o computador ali, ele fez. Porque ele disse que acessa, parece que... Eu não sei bem, não. O que eu escutei é que acessa lá, coloca o CPF, não sei o quê, e acaba atualizando o cadastro. É um procedimento por aí. Teve um diretor que estava fazendo ontem. Por isso que eu digo que está conseguindo. Sim, então o que vai acontecer? Esse cartão, quando esse cartão vier, ele vai ser exclusivamente para débito. Tipo assim, você vai ter uma outra opção de pagamento. Só que nessa opção em particular do cartão, o tesoureiro ele não participa. Por quê? No banco, no cartão, no cheque, tem a assinatura dos dois, diretor e tesoureiro. Não é assim? No gerenciador financeiro também tem a assinatura, que é a assinatura digital, que é a senha de cada um lá para poder efetuar o pagamento. Com esse cartão de débito vai ser apenas o gestor. E o tesoureiro, ele vai fazer o que nessa situação? Está presente ou, na verdade, participando da compra, você já sabe que está ali, então... Mas quem vai passar realmente o cartão lá com a senha é o gestor. Por enquanto, recursos federais. Tá? Quando vai chegar isso, não sei. Não me pergunte que eu não sei. Mas é uma coisa que vai realmente acontecer. Então, por isso, a gente tem essa informação para que vocês já fiquem ligados que pode acontecer aí. É porque existe o PDD Web e o PDD interativo. No PDD Web, lá onde é exatamente nesse que você escolhe aquela porcentagem de custeio e capital. E tem o PDD interativo, onde tem todos os projetos.